Maite Orsi aqui, uma alegria estar aqui gravando para vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente interessante e importante. Você que sempre sonhou ter aquele quarto elegante e sempre pensou assim: isso vai demandar muito investimento, eu vou ter que gastar rios de dinheiro para isso e eu não posso. Então a sua solução vem exatamente em detalhes para você colocar em prática e você vai ver que esses detalhes vão te dar um resultado espetacular. Então, gastar rios de dinheiro? Nananina, não! Nós vamos falar em dicas, em como você vai fazer para transformar o seu ambiente de maneira simples e vai, além disso, aprender coisas muito importantes em relação à saúde do ambiente, ao seu bem-estar, como melhorar o sono, porque tudo isso também faz de você uma pessoa mais elegante. Saúde e bem-estar nos deixa num alto astral e num bem viver. Vida plena é o nosso lema. Então, eu te convido a ver esse vídeo, anotar as dicas, ver até o final. E eu quero falar que você está aqui me ouvindo e eu preciso te falar. Talvez você esteja perguntando, mas Maitê, como você sabe disso? Muito bem, eu sou designer de interiores, sou lighting designer por pós-graduação, me especializei em neuroarquitetura, design biofílico, feng shui, ecopsicologia. E com estes conhecimentos, eu construo soluções de projeto para os meus clientes e para você que está aqui me assistindo. E que é uma honra e um prazer ter a sua companhia. Então, eu quero te trazer aqui novidades, notícias, mas vou te convidar também para ir lá no meu canal do Insta. O endereço está aqui. E lá tem novidades todos os dias. Você vai adorar, eu tenho certeza. Então, nós vamos fazer o seguinte: agora nós vamos detalhar tudo isso. Não saia daí, vamos consultar todas as possibilidades e aplicar, e você vai ver que o seu quarto vai passar por uma transformação. E você vai falar: nossa, que ambiente maravilhoso! Nunca pensei que eu pudesse obter isso. Então, chega de conversa, vamos lá! Então, vamos desvendar esse enigma de como transformar um quarto em algo muito elegante e muito estiloso, bom para a saúde, para o bem-estar. A primeira coisa que eu chamo a atenção é que atmosfera esse quarto deve ter. Inicialmente, nós devemos pensar que o quarto ele é um lugar para descansar, para recarregar a bateria, mais intimidade, para podermos ter um local que é destinado a um descanso, a um bem-estar, ao amor, enfim, são questões que estão guardadas dentro da história de um quarto, especialmente o quarto de casal. Cada quarto tem a sua história. E como nós estamos trabalhando mais com esta ideia do quarto de casal, o foco vai ser ele. A questão de atmosfera, ela depende de iluminação, ela depende de cor, o quarto pode ter um tema, depende dos materiais. E, na verdade, nós podemos colocar itens muito simples e muito fáceis para que nós possamos mudar completamente este ambiente. A primeira delas é a manta ou peseira. Essa manta pode ser uma manta de uma fibra tecida mais encorpada, ela pode ter cores variadas
E ela pode ser também uma manta leve. Isso depende do clima, depende de quando e como você vai colocar. Porque em lugares mais frios, é claro, comporta uma manta mais pesada. Em lugares mais quentes, você vai buscar naturalmente uma manta mais levezinha. E nós vamos falar também da roupa de cama. A roupa de cama é um aspecto extremamente importante. Em muitos posts e publicações eu já falei sobre as vantagens do algodão. O algodão é uma fibra natural, hipoalergênica, extremamente confortável, tem um conforto térmico enorme. Então, isso quer dizer que no inverno ela ajuda a aquecer junto com o duvet, o edredom, e quando está calor, ela também mantém uma sensação de temperatura mais fresquinha, porque é uma fibra natural, além de, se for bem escolhida, estar livre de substâncias tóxicas que podem fazer mal a gente, especialmente quem tem alergia, rinite, deve estar bem atento sobre isso. Então, a roupa de cama, ela é um item muito importante para aumentar o conforto, para aumentar essa sensação de estar bem recebido, aconchegado. Não tem nada de piegas nisso. Na realidade, estar bem recebido, bem aconchegado, é uma necessidade primária do ser humano. Então, nós temos que estar cientes de que nós precisamos criar ambientes confortáveis, que sejam realmente muito gostosos, aconchegantes e que nos recebam bem. Um item também extremamente importante é a escolha do colchão. Então, hoje nós temos muitos colchões de molas, de látex, colchões mais tecnológicos, e nós precisamos ver dentro das nossas preferências e orçamento aquele que melhor nos atende. Um outro item importante é que nós podemos usar, se o colchão já está meio usado, nós podemos usar uma capa de colchão ou um pillow. Tem várias densidades, mais macios, mais aconchegantes, mais acolchoados, e os que são mais como capa protetora mesmo. Esse também é um item que pode aumentar muito a percepção de conforto. Esta questão que então nós estamos abordando, vale a pena investir numa boa roupa de cama, em belos conjuntos, em conjuntos que façam sentido com as cores do quarto, e aí você vai dar preferência às fibras naturais. Então, um bom percal de algodão, que começa a ter muitíssimo conforto, aí com seus 200 fios, fronhas de cetim ou de seda, para diminuir o frizz do cabelo, para aumentar o conforto da pele. Tudo isso faz parte de um pacote de conforto que vai ajudar naturalmente a nossa percepção de bem-estar, de aconchego, e com isso promover um sono mais repousante e uma noite melhor, uma noite mais bem dormida. E isso faz muita diferença para o nosso bem-estar e saúde. As cores das roupas de cama são várias e elas podem compor, como eu falei lá no início da minha exposição, essa questão da atmosfera, lembrando que as cores devem se harmonizar. Não faça uma cama muito contrastante, faça uma cama mais harmonizada com o ambiente, que ela vai naturalmente dar essa sensação de calma, de conforto, de elegância, que esse é o nosso tema. Então, essa questão da roupa de cama nós estamos aí tratando nos detalhes.
É ótimo lembrar que almofadas e duvês são muito, muito bem-vindos. Cobre-leitos, os edredons, tudo isso compõe uma cama bonita de dia e à noite, se você estiver, por exemplo, com o ar condicionado, naturalmente vai precisar de uma cobertinha para equilibrar a queda da temperatura. Lembrando que temperatura baixa também é um bom indício para um bom sono. As pesquisas indicam que 18 graus é uma ótima temperatura para o quarto, porque nós estamos num momento em que a melatonina está sendo dispensada, se nós estivermos com as condições de luz corretas, e aí nós temos uma perda de temperatura que é fisiológica e necessária para o bom sono e para o descanso. Então, o ambiente estar a 18 graus vai ajudar o bom sono. Um outro detalhe muito importante é a iluminação do quarto. Observe que nessa imagem nós temos aí uma iluminação atrás da cabeceira e um abajur. Isso dá 2 camadas de iluminação. Tem a de teto também, que seria a terceira camada. Então, nós temos opções, e lembrando que para dormir, para o soninho começar a chegar, é importante diminuir a potência da iluminação. Então, uma iluminação mais fraquinha, ela vai ajudar. E, por favor, não se esqueça de cuidar da temperatura de cor. Essas lâmpadas devem estar em branco morno, 2600K, não mais do que isso, porque isso realmente altera a nossa percepção e nos dá uma falsa sensação de dia, de luz do dia. Isso automaticamente bloqueia a emissão da melatonina no sistema. Então, fuja delas. Prefira as de branco morno. Este é um outro exemplo. As luzes de abajur são muito bem-vindas, porque elas, naturalmente, elas já têm uma potência mais baixa e mais intimista. Isso auxilia. Tem um vídeo meu que eu coloquei os detalhes de por que usar luz vermelha no abajur. Está aí na playlist, então eu te convido para assistir. Em termos de abajures, nós temos uma imensidão de possibilidades. Tem que escolher a peça certa, a mesa lateral ou a mini cômoda lateral adequada com o casamento de uma boa luminária, com o estilo do quarto, tudo é uma questão de harmonização. Um outro aspecto importante, dá para a gente usar aromas. Os aromas que são mais naturais são preferíveis. Os óleos essenciais, por exemplo, o óleo essencial de lavanda é ótimo para um bom sono, para o relaxamento, assim como as plantas. As plantas, elas servem para embelezar, mas também são poderosas no aspecto de nos auxiliar no sono, no relaxamento, dar uma impressão ao quarto muito mais bonita, muito mais viva. Então, nós devemos aí ter plantas no quarto. Depois nós vamos falar também das flores, que são um complemento muito importante. A luz natural é um outro item muito, muito, muito importante. O nosso despertar, quando nós começamos a ter o cortisol em circulação. Para isso, nós devemos realmente ter janelas que permitam o bloqueio da luz na hora de dormir e na hora do amanhecer, que elas permitam ser abertas e ter uma boa quantidade de luz. Até porque eu diria para você assim,
Existem estudos que comprovam que quando nós nos despertamos logo pela manhã e olhamos para essa luz natural, né, para o céu, para a luz, nós temos aí uma calibração do ciclo de melatonina que virá mais à noite. Então, capriche nisso. Flores são um item muito relevante. Elas trazem cor, elas trazem conforto, elas trazem beleza. As flores de lavanda são muito bem-vindas, são lindas, fazem um ótimo conjunto, mas as flores de um modo geral, elas enfeitam, elas dão, por exemplo, um toque mais romântico e elas também têm esse princípio de auxiliar na qualidade do ar, no bem-estar, sem contar o efeito visual maravilhoso que elas promovem. Um item bastante relevante é que tipo de cabeceira. As cabeceiras são tidas no Feng Shui como uma proteção. Então, é como se fosse uma barreira para qualquer intromissão, para qualquer ameaça. Elas representam essa segurança e conforto e fazem muita diferença para o sono, até inconsciente, e que foi detectado lá pelo multimilenar Feng Shui lá no passado, muito remoto. Veja, cabeceiras são itens importantes que podem fazer diferença. Nesse caso, roupa de cama entonada com a parede e então nós temos um azul médio, um azul mais intenso e este off-white na roupa de cama e cabeceira. Ficou charmoso. Nós podemos também atribuir cor às paredes. As paredes podem ter uma cor, por exemplo, a parede de cabeceira pode ser de uma cor diferenciada. Isso dá uma personalidade, uma diferenciação interessante para o quarto. Os tapetes, outro item muito, muito importante para o conforto. Quando você se levanta, você tem uma superfície macia, que te protege de frio, por exemplo, ou de tocar o chão e levar aquele sustinho, né, sem o chinelo. Então, os tapetes são muito importantes, os tapetes de beira de cama. Um outro detalhe, os detalhes de marcenaria. De repente, você não vai mexer em nada, você não vai mexer, por exemplo, na sua cama, porque ela já está adequada. E aí você pode fazer um painel, olha que painel ripado mais charmoso, mais interessante, fazendo cabeceira para essa cama, embora ela tenha cabeceira. Um outro aspecto muito, muito importante são cortinas e persianas. Então, a regra é do piso ao teto. Outra regra, se for persiana, é possível fazer menor, sim. Mas as cortinas, o ideal é piso-teto. Outra coisa, elas devem promover um fechamento real do ambiente para não permitir a entrada de luz à noite, porque o escurecimento é muito importante para a liberação da melatonina e para o nosso descanso. Um outro exemplo que eu trago aqui é esse belo quarto com cortinas. Veja, o chale é todo em blackout. Aí você tem uma persiana piso-teto, elegantíssimo, né? E veja, o quarto tem tons suaves, os quadros na cabeceira, iluminação de abajur, lustre, ele já tem um estilo mais voltado ao clássico. E um outro aspecto muito importante, vamos ver o que não fazer. Eu separei esta mini cômoda para mostrar para vocês que ela fica mais alta do que o colchão.
Normalmente isso não é muito recomendado porque nós podemos bater a cabeça ao deitar. Muitas vezes você vai dizer assim, ah não, mas não tem perigo e tal. Mas olha, eu posso te garantir, do ponto de vista de ergonomia, a ergonomia aconselha não colocar uma mini cômoda mais alta do que o colchão. Isso realmente pode gerar um acidente. Uma outra coisa importante, que é uma recomendação do projeto de iluminação ou lighting design. Não coloque foco sobre a cama, porque quando você estiver na posição de deitar, isso vai criar um grande ofuscamento, e o ofuscamento é muito desconfortável para a nossa visão. Você fica com aquela cegueira temporária, que você enxerga aquele foco da luz e você não consegue enxergar outra coisa. Então, é muito desconfortável. Um outro não fazer, colocar a cabeceira da cama para a janela. O Feng Shui adverte, porque isso aumenta enormemente a insegurança. Você deve ter cabeceira para dar segurança, você deve ter, no caso, se a janela não tem outra posição, não tem outro jeito, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos usar cabeceira sólida de piso até final da altura da cabeceira, cortinas mais pesadas para remediar essa situação que é uma situação inadequada para o Feng Shui. Um outro detalhe importante, não colocar armários sobre a cabeceira. Isso cria uma sensação de compressão, de peso, de insegurança, de algo que vai cair. E isso é tudo em nível inconsciente. Eu garanto para você, atrapalha muito o seu sono, o seu descanso, que precisa ser integral. Você precisa dormir e estar pronto ou pronta para o dia seguinte, com toda energia. Outra advertência do Feng Shui: nada de coisas de espelhos refletindo a cama. Se quiser usar espelhos, use lá na cabeceira ou fora do teu alcance visual quando estiver deitado ou deitada na cama. Uma outra advertência: olha estes quadros, eles estão dispostos numa situação muito assimétrica, sem ordem nenhuma. Tem um vídeo meu aqui no canal falando sobre como colocar quadros. Eu recomendo muito você assistir. Então veja a sensação de desordem que cria. Desconforto, né? Então, nós estamos falando aqui de um quarto elegante, que sabe entonar as suas cores, que tem iluminação muito bem planejada, que tem todos os móveis muito bem colocados, tapetes para aumentar o conforto, capricho na roupa de cama, um aroma para dar uma atmosfera mais leve e gostosa. São todos estes parâmetros que eu quero ver você aplicando aí no seu quarto e melhorando definitivamente, transformando o seu modo de viver para você ter uma vida plena. Você viu quantos detalhes importantes, coisas que muitas vezes a gente nem põe na conta, vai lá no automático, né? Nosso cérebro é sistemático em fazer isso, é craque em colocar as coisas no automático. Quando nós passamos a perceber e tomar atenção, a gente pode mudar muito a rotina e mudar muito a qualidade de vida para nós, porque na realidade isso tudo vai nos levar para um outro nível de qualidade de vida, bem-estar, saúde, além de transformar a forma das pessoas verem e falarem assim: nossa, mas que casa elegante, que
quarto, digno da realeza. E aí você fala assim: olha, eu assisto o Curando Interiores por Maite Orsi. É por isso que, com muita alegria, eu vou te esperar no próximo vídeo.